Mãe, eu tô numa gravação aqui, mas assim que terminar eu te dou um toque rapidão. Opa! Pergunta pra você, se você tivesse o WhatsApp de Deus e pudesse perguntar qualquer coisa pra ele, sei lá, enviar uma foto, mandar um áudio, enfim, você usaria esse recurso? Através da oração, a gente tem um contato direto com Deus. A oração é esse WhatsApp de Deus online 24 horas, disposto a nos ouvir e nos responder. Daniel sabia disso. Ele enviava áudios super longos pra Deus. A oração era a base da sua força. Por isso hoje a gente vai falar sobre como podemos orar como Daniel. E vou trazer uma dica que dei lá na NT Play Week desse ano, que fez muito sucesso, que é como orar 7 minutos. Quer aprender? Já estudamos aqui que Daniel teve duas visões muito fortes e depois disso ele ficou muito confuso com tanta informação. Pois é. Ele então começou a estudar sobre as escrituras e tentando entender esses sonhos, em especial a questão das 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 dias. Mas calma, segura essa informação aí. Estudando o livro de Jeremias, Daniel descobriu que o povo de Israel estava vivendo num momento histórico e muito importante. Já haviam se passado quase 70 anos desde que Nabucodonosor invadira Jerusalém. De acordo com a profecia, os israelitas estavam prestes a voltar para sua terra natal. Tendo a consciência de que os pecados do povo eram muito graves, Daniel orou fervorosamente para que Deus perdoasse a quebra da aliança causada pelo povo e fosse misericordioso com eles também. E já que estamos falando de oração, vamos dar os 7 passos para uma oração em 7 minutos. Olha só, lembrando que essas são dicas e não são leis, tá bom? São apenas sugestões baseadas na oração do Pai Nosso e ordenadas por um pastor americano chamado Joseph Kinder. Depois pesquisa lá sobre ele. 7 passos da oração. Você pode começar louvando a Deus. Se você observar as grandes orações da Bíblia, geralmente elas começam engrandecendo, exaltando o nome de Deus como forma de reverência e reconhecimento de quem está prestes a nos ouvir. A oração de Ezequias e a oração de Josafá são exemplos muito claros disso. Não me entenda mal, Deus é nosso amigo e aceita a nossa oração como for. Só que o fato da gente louvar e reconhecer a grandeza dele é importante para a gente se lembrar do tamanho desse Deus e da nossa necessidade dele. Deus não sofre de baixa estima, não, mas a gente pode sofrer de amnésia, se esquecendo o quão poderoso e o quão grande o nosso Deus é. Daniel começou a oração dele dizendo: O Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Reconheça a grandeza de Deus antes de qualquer coisa. Faça isso citando no início da sua oração adjetivos que representem a grandeza, a magnitude, a infinidade de Deus. Agradeça a Deus por todas as bênçãos dele na sua vida, por estar vivo, por ter quem te ama por perto, por ter alimento, enfim, por coisas grandes e por coisas pequenas também. Agradeça por tudo que vier à sua mente, por 1 minuto pelo menos, apenas agradeça. Daniel agradeceu a Deus por ser misericordioso e perdoador com o povo apesar de tudo que eles tinham feito. O Senhor, o nosso Deus, é misericordioso e perdoador apesar de termos sido rebeldes. Geralmente a gente já chega pedindo, né? Se discipline a apenas agradecer nesse momento e você vai ver o quanto a sua vida já é abençoado. Confesse os seus pecados e peça perdão por eles todos os dias. Peça perdão por pecados que você lembra e peça ao Espírito Santo que te mostre os pecados que você nem percebeu que cometeu. Se você não se lembra com facilidade dos seus erros, provavelmente você esteja meio longe de Deus, porque quanto mais perto a gente está do espelho, mais a gente percebe a nossa sujeira. Daniel sabia dos seus pecados e chegou a citar: Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos destes por meio dos teus servos, os profetas. Depois, ele pediu muito a misericórdia de Deus para com os pecados do povo. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. E ele confessou os pecados dele e os pecados do povo também. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte. Não sabe o que vai fazer da vida depois de se formar? Está enfrentando um divórcio e não sabe qual será o destino da sua família? Seja o que for, peça orientação para Deus, para o próximo passo que você deve dar. Não ande sem saber para onde você tem que ir, não. Peça primeiramente sabedoria, como fez Salomão. Deus está pronto para te mostrar o caminho, apenas peça. Daniel clamou a Deus e ele enviou um anjo para dar orientações a ele. Eu não estou dizendo para você que você deve pedir orientação e sempre Deus vai mandar um anjo para cochichar no seu ouvido, não. Mas Deus, ele pode responder de diversas maneiras. Ele pode responder através da Bíblia, através de uma impressão da sua mente, através de um pensamento, através da palavra de alguém, através de diversas maneiras, da natureza, por exemplo, também, ou até mesmo através do silêncio de Deus.
Em sua oração, Daniel desempenhou a função de um intercessor, de um mediador entre Deus e o povo. Ao orarmos por membros da família, por amigos, por outra pessoa e talvez por outras situações, a gente faz o mesmo papel de Daniel, nos tornamos intercessores. É tipo quando você usa a sua moral para pedir algo em favor de outra pessoa. Pois é, use a sua moral com Deus, não para pedir para você apenas, mas para pedir para os outros. Quando Deus estava pronto para destruir toda a nação judaica, a intercessão de Moisés reteve as suas mãos. Mesmo quando a seca severa estava prestes a consumir a terra, Deus respondeu a oração de Elias e derramou chuva para renovar a terra. Não seja egoísta, ore pelos outros. Agora sim, se entregue, se joga nas mãos de Deus. Ore por você, pelos seus desafios, problemas, projetos, enfim, pelos seus sentimentos, pelos seus sonhos. Conte tudo, não esconda nada. Se não tem novidade, conta o que você comeu no café da manhã, como você está se sentindo naquele momento, como está a sua série favorita, enfim, como estão os seus relacionamentos. Converse com Deus como um amigo. Daniel tinha esse hábito e nós podemos viver essa bênção também. Essa é a parte mais legal para mim, quando você para e escuta a voz de Deus. Fique um minuto em silêncio absoluto ali e deixe Deus falar com você através da sua consciência. Sério, Ele fala com a gente. E aí, gostou dos 7 passos? Se sim, comenta aqui embaixo qual deles você mais gostou e coloca a hashtag Vou Orar 7 minutos que eu quero ver quem aceita o desafio. Finalmente, no fim da oração de Daniel, Deus enviou o famoso anjo Gabriel para dar o significado das 2.300 tardes e manhãs. De acordo com o princípio dia-ano e o decorrer dos eventos preditos, as 70 semanas devem ser entendidas como 490 anos. O ponto de partida para esse período é a ordem para restaurar Jerusalém, que, como a gente já estudou no trimestre passado, saiu ali mais ou menos no ano de... Enfim, o texto bíblico diz que as 70 semanas estavam determinadas ou cortadas. Isso indica que os 490 anos foram separados de um período maior, isso é, dos 2.300 anos designados na visão de Daniel no capítulo 8. Portanto, os 2.300 anos e os 490 anos devem ter o mesmo ponto de partida que eu esqueci anteriormente, mas que agora eu lembrei, 457 a.C., quando saiu a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, como estudamos no trimestre passado. As 70 semanas se dividem em 3 sessões, 7 semanas, 72 semanas e a 70ª semana. As 7 semanas, ou seja, 49 anos, provavelmente se refiram ao tempo da reconstrução de Jerusalém. Depois de 7 semanas, haveriam 62 semanas, 434 anos, até ungido ao príncipe. Assim, 483 anos após o decreto de Artaxerxes, no ano 27 d.C., Jesus foi batizado e ungido pelo Espírito Santo para a sua missão messiânica. Deu para entender? Na 70ª semana, outros eventos cruciais aconteceriam. Primeiro, seria morto ungido, lá em Daniel 9:26, o que se refere à morte de Cristo. Segundo, o Messias faria uma firme aliança com muitos por uma semana, e essa era uma missão especial de Jesus e dos apóstolos à nação judaica. Ela seria realizada durante a última semana, que é de 27 a 34 d.C. Terceiro, porém, na metade da semana faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. 3 anos e meio depois do seu batismo, isso é, no meio da semana, Jesus encerrou o sistema de sacrifícios, no sentido de que já não era mais necessário ali ter o sacrifício de ofertas, o sacrifício de animais, porque o sacrifício final e perfeito já havia sido feito por Jesus Cristo. A última semana da profecia, das 70 semanas, terminou no ano 34 depois de Cristo, quando Estevão foi martirizado, foi morto. E a mensagem do Evangelho, então, começou a alcançar não apenas os judeus, mas também os gentios. E aí, ficou confuso? Lê a lição de quinta e sexta e os comentários dessa semana que você vai entender mais detalhes dessa história, beleza? Lembrando que você pode pedir o estudo bíblico sobre Daniel e receber pelo correio ou então fazer online aí da sua casa. É só clicar nesse link que está aqui na descrição ou então mandar uma mensagem pra gente nesse WhatsApp, beleza? Resumindo os 7 passos para orar em 7 minutos. Primeiro, louve a Deus. Segundo, agradeça a Deus. Terceiro, peça perdão. Quarto, peça orientação. Quinto, peça intercessão. E sexto, ore por você. E sétimo, fique em silêncio. Ao aproximarmos dos últimos dias, como estamos agora, precisamos mais do que nunca estudar a palavra de Deus e viver de acordo com ela. Somente as Escrituras podem nos apresentar uma explicação autoritativa do mundo em que a gente vive hoje. Ore mais, ore constantemente, como Enoque, como Daniel, tenha Deus como seu melhor amigo. Ore agora, porque isso vai te ajudar a permanecer fiel para quando vierem as dificuldades. Você não vai se arrepender e também, lá na frente, não vai se render. E lembrando também